Salve, salve pessoal, começando aqui mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, dia 26/5/2025, vamos estar analisando a situação atual do mercado, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, Bitcoin, altcoins e o que está acontecendo no mercado, beleza? Deixa seu like, se inscreve e vamos embora pro vídeo. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no Bitcoin, tá? Bitcoin aqui há 3 dias atrás, 4 dias atrás na verdade, conseguiu aqui romper o topo histórico de $109.000, fez um rompimento um pouco fraco, né? Buscou aqui a região dos 111 mil, quase 112 mil dólares e deu uma recusada com um candle vendedor relevante, tá? Um candle que a gente tem que prestar atenção nele. O que é interessante pra gente? O Bitcoin ganhar força nesse momento aqui, ó, e conseguir romper esse topo anterior que ele fez, tá? Ele precisa ganhar força. Se ele quiser vir retestar aqui, ele pode até retestar mais uma vez, mas ele não vai poder perder essa região, tá? Se ele voltar aqui depois de romper, ele tem que se segurar, é obrigatório. Se ele não se segurar, pode ser que o mercado se desande e forme uma tendência de baixa. A gente tem que prestar muita atenção, porque isso aqui é um momento completamente decisivo para o mercado. A gente precisa saber, a gente precisa ficar de olho para saber o que vai acontecer com o movimento do Bitcoin nesses próximos dias. Eu fiz aqui um estudo que é o seguinte, tá? Essas duas últimas correções aqui, correções e acumulações que a gente teve, tem uma média aqui de 5% de correção, tá? Essa aqui tem uma média de 5%, e essa aqui que a gente teve também aí praticamente 5%, tá? E também podem observar que as duas encostaram aqui na média de 16 dias. Ó. Essa aqui encostou e essa aqui também encostou na média de 16 dias. Então, não seria interessante que essa correção atual que a gente está sofrendo no mercado, essa correção ou acumulação, ultrapassasse os 5% e também ultrapassasse a média de 16 dias, tá? Seria uma correção um pouco mais forte, que a gente teria que prestar atenção um pouco mais, porque seria um movimento que ele não está fazendo com naturalidade. Então a gente precisa ficar de olho nisso e não seria nada legal que o Bitcoin perdesse esse fundo anterior aqui, tá? Se ele perder a região de 100 mil dólares, cara, você pode ficar esperto porque a chance de vir uma tendência de baixa é bem grande, viu? Eu ficaria muito esperto aqui se o Bitcoin perdesse essa região, que seria um sinal de virada de tendência muito forte. O próximo gráfico que a gente tem é o gráfico da dominância do Bitcoin, que tá vindo aqui ganhando força, buscou a média de 200 aqui e recusou a perder ela, tá? Ganhou força aqui em cima da média de 200. Então aqui nos níveis de Fibonacci a gente tem aqui a dominância do Bitcoin ultrapassando a região de 0,618. Isso significa que tem grande possibilidade dela continuar subindo, tá? Porque esse aqui é um dos níveis mais importantes de Fibonacci e não é muito legal a gente perder ela nessa situação. A gente também pode observar que os candles compradores estão diminuindo de tamanho. Ó. Vocês podem ver que eles estão menores aqui do que eram no início. O que isso significa? Significa que os compradores estão mais fracos, estão perdendo força. O que seria bom aqui para a gente ver as altcoins estourando de preço? A gente tem que ver o Bitcoin rasgando com força essa região da média de 200 e a região de fundo anterior, tá? Se ele rasgar com força para baixo, retestar aqui, segurar e vir para baixo de novo aqui com muita força, cara, seria muito bom, muito interessante para as altcoins. Poderia aí causar uma alta, pelo menos de curto prazo nas altcoins, tá? Então, para você que investe em altcoins, tá? Você precisa ficar de olho nesse gráfico para saber se você vai ter alguma chance ou se o Bitcoin vai continuar passando o rodo em geral, não deixando nada subir, né? Vamos ficar de olho nele. O Ethereum também está numa região aqui de consolidação muito forte, tá lateral e tem vários dias. A gente tem aqui uma lateralidade de 15 dias, tá? Ele está se segurando exatamente na região que ele precisa segurar, tá? Não seria interessante ele perder esse fundo anterior aqui juntamente com a média de 200. Ele está bem fraquinho, bem sem volatilidade, bem sem força. Isso significa o quê? Quando o ativo fica muito tempo aqui sem força, sem volatilidade, sem volume, significa que um movimento forte, expansivo, está prestes a acontecer. Então você precisa ficar ligado. A gente só não sabe se vai ser para cima ou para baixo. A gente tem que ficar esperto. Claro que não seria nada legal para o Ethereum a gente ver um candle forte aqui vindo para baixo, tá? Se isso aqui acontecer, cara, eu iria desanimar muito de Ethereum. Se o Ethereum vir fazendo um movimento forte para cima, eu acho que ele vai facilmente romper essa região aqui que eu marquei em 2.850, tá? Eu acho que um candle aqui de 15% aqui, para esse movimento que ele tá acumulando força, cara, é praticamente nada. Eu acho que ele vai rasgar essa região aqui tranquilamente se ele vier rompendo para cima, tá? Para mim, se o Ethereum conseguir romper essa região, eu acredito que ele vai perder força somente lá em 3.500 dólares, tá? Eu acho que antes disso aqui ele não vai perder força se ele conseguir romper essa região em vermelho que eu marquei. E por último, vou trazer aqui para vocês uma altcoin que está chamando a atenção atual do mercado, que é a Hyperliquid, tá? Ela está subindo muito. Vocês podem ver que a tendência de alta nela está muito forte.
O que eu faria nesse momento? Eu não faria nada, eu só aguardaria aqui uma correção um pouco mais forte para poder fazer uma entrada, porque ela já, para mim, já esticou muito. Olha essa tendência de alta aqui que já tem quantos dias? Já tem aqui 49 dias de uma tendência de alta que ainda não teve uma correção tão significante. Ou seja, ela pode acontecer a qualquer momento e se você comprar agora, a chance de você segurar essa correção é muito grande. Na minha opinião, para a gente pensar em compra nesse momento, a gente tem que buscar essa região aqui, tá? Essa região da linha de tendência de alta e a região da média de 16 dias, que veio aqui segurando um pouco as correções médias, tá? Vocês podem ver, toda vez que ela teve uma queda um pouco mais forte, ela se aproximou da média de 16 dias. Então, se a gente vier buscar aqui essa região com uma queda aqui de 20%, 25%, eu acho que aí você poderia sim pensar em executar uma compra. Mas para mim, antes disso, não seria nada legal, eu estaria comprando muito caro, muito próximo do topo. Outra coisa que também chama atenção seria a liquidação dessa grande barra compradora. Vocês podem ver que essa barra compradora aqui é maior que todas as outras do gráfico. Ou seja, ela chama muita atenção, porque tem muita gente que comprou aqui. Então o mercado pode sim vir até essa região só para retirar os compradores dessa barra aqui, porque ela chama muita atenção no gráfico. Então no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Espero que vocês tenham aí aprendido e tenha ajudado vocês, tá? Acompanhe esses gráficos aí para você se dar bem no atual momento do mercado, beleza? Deixa o seu like, se inscreve para você acompanhar mais e adquirir mais conhecimento sobre cripto.